Pum, 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 pum. Uou, uou, uou. Pum, 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 pum. Ora, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente Vale a Pena. Hoje é segunda-feira, portanto é um novo episódio. Mr. David! Como é que tu estás, meu caro? Epá, impecável, tipo, por acaso hoje, felizmente, impecável. Só hoje? Posso dizer que sim. Epá, sabes que, olha, vou-te dizer, vou começar já por dizer isto. Sabes, Sim. estás a ver aquela cena que às vezes nós temos de dizer, pá, tudo bem, meu, está sempre tudo bem e tal, e não sei o quê. Sim. Epá, por acaso hoje sim, amanhã não faço a mínima ideia se o estarei e por acaso este fim de semana correu muito bem, mas há dias que não, e está tudo bem. Exatamente. Mesmo que, meu caro, acontece-me o mesmo. Yeah. Mano, olha, vou dar aqui a abertura vou dar aqui a abertura solene para depois podermos depois de termos as ordens feitas, iniciarmos na nossa demanda de conversa. Portanto, para abrir aqui as ordens da casa, vou dizer, Gente Vale a Pena é um podcast no qual eu vou convidando pessoas que vou conhecendo ao longo da vida e que por algo intuo que valem a pena. Então convido para uma conversa. Epá, que eu gosto de pensar, David, que esta conversa está a acontecer à beira-mar, numa esplanada, a bebermos aquilo que bem nos apetecer no momento. Estás a ver? Então, basicamente, é um bocado por aqui. Estás a ver? Pá, como é que isto começa? Na minha perspectiva, a partilhar quem é que é o convidado. Ou seja, ou melhor, a partilhar, aliás, quem é que, na minha perspectiva, é o convidado. Epá, e é interessante, David, porquê? Pá, nós conhecemos, eu cruzei-me com o teu perfil aqui no Instagram. Pá, muito provavelmente, lá está, algoritmos a trabalhar de Instagramianos a bombar, tipo, porque tu trabalhaste com felicidade e tens muito nesse conteúdo. Epá, surgiste-me, e eu, oi, espera aí, deixa-me ver aqui quem é que é este senhor. Pá, e mandei-te uma mensagem, e que foi muito bem recebida, e tivemos a oportunidade de reunir, e lá está, mais uma vez, benditas leads digitais, tivemos a oportunidade de reunir e de nos conhecermos um bocadinho. Epá, portanto, o que é que eu posso dizer do pouco que eu conheço sobre ti, que consiste em meia dúzia de mensagens e uma hora de conversa, numa reunião digital? Epá, tu és alguém com. E atenção, e da tua montra digital também, ou seja, daqui deste nosso perfil, Sim. destas redes. Pá, tu és alguém que tem com uma atitude muito porreira e um gajo super confiançudo naquilo que demonstra, ou seja, alguém centrado no seu ser. Epá, e uma coisa, e super disponível, o que é muito, muito interessante. Muito transparente e aberto. Epá, e aquilo que tu dizes e sentes, ou melhor, aquilo que tu sentes, dizes, portanto, pá, foi algo patente na nossa conversa. E pá, e que me suscitou muita curiosidade depois em conhecer-te melhor. Pá, então, dito isto, e não vou aqui explanar muito mais do que isto, vou passar-te a bola. E vou-te passar a bola logo com esta pergunta que é fantástica, nomeadamente, ó David, quem és tu? Que é tipo brutal, tipo, é logo, e tal, regra de quebra-gelos e não sei o quê, começar com uma cena simples e tal. Está bem, quem és tu? Com uma abertura forte, moça, com uma abertura muito forte. Yeah. A primeira coisa que me vem à cabeça é, às vezes, de livros que a pessoa lê, não é? Às Yeah. vezes, podcasts, YouTubes, e de coisas que eu sei que tu também já leste garantidamente, que é, eu não sou o meu trabalho, eu não posso, ou seja, estou já a pensar assim, peraí, não posso falar só do meu trabalho, senão Yeah, yeah, yeah. não posso ser só o meu trabalho. Bem, David, né? David Xavier. Olha, acima de tudo, acho que sou uma pessoa que é aquilo um pouco que tu falaste, que é quando me enviaste mensagem e eu percebi logo da tua parte também uma abertura muito boa, um carácter bom, com 3 ou 4 frases a pessoa às vezes entra bem com alguém, não é? Yeah. E foi muito boa a nossa conversa e percebi isso. Eu acho que sou essa pessoa que está sempre aberta a conhecer novas pessoas, primeiro que tudo. Acho que sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa
verdadeiramente quer extrair da vida tudo o que há para extrair. Todos os dias, todos os minutos têm que valer a pena. É isso que eu sinto na vida, é esse tipo de forma de estar presente no momento, aproveitar ao máximo. Depois, o que é que eu faço como área profissional? Eu comecei, como falamos também, eu comecei como personal trainer há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, um pouquinho menos do que isso. Depois de ser personal trainer, comecei a estudar a área da felicidade e fui aí e apaixonei-me completamente porque eu já vinha com uma motivação para estudar a mente humana muito forte, só que não sabia. Yeah. Porque os treinadores de futebol eu adorava quando eles falavam sobre a parte mental e isso era incrível. E eu já desde essa altura, já o meu sonho era quase ser treinador de futebol. E depois tive a oportunidade de começar a tirar alguns cursos na área da mente humana, estudo do cérebro. Tirei um primeiro curso, como falámos, na área da ciência da felicidade. Depois fui inscrevi-me numa pós-graduação da ciência da felicidade, muito, muito boa. Já também com o Martin Seligman, também lá, tu bem conheces, também a dar algumas aulas, o Daniel Goleman. E tem sido isso, tem sido hoje em dia, já não tanto a trabalhar com a área da felicidade, do bem-estar, hoje em dia mais com a alta performance, que era uma coisa que eu sou fascinado, que é a conjugação entre o sucesso profissional, digamos assim, e o bem-estar, ou seja, ter sucesso profissional, produtividade, mas com bem-estar, que é aquilo que eu vejo que não acontece na maior parte das vezes. A maior parte das pessoas hoje em dia está cheio de tarefas, super distraídos, não têm objetivos bem definidos, e uma exaustão e uma falta de energia muito grandes. E é isso que eu trabalho com as pessoas, acima de tudo. São 3 coisas fundamentais: gestão de energia, gestão da atenção, do foco, e gestão do tempo, digamos assim. São essas 3 grandes áreas, digamos assim. Uau. Pá, vamos começar pela base. Pá, disseste uma coisa muito interessante. Pá, e eu gosto sempre, quando o pessoal me fala em desporto, epá, eu pego sempre nisso. Então, a tua base foi futebol, não Foi é? a realidade, judo e futebol. Judo e futebol. Uau, grande fusão. Olha, nice. Então vou-te fazer a pergunta com duas vias. Pá, porque nós utilizamos, se atentos, né? Utilizamos tudo aquilo que vamos vivendo ao longo da vida, para nos forjar a personalidade, para nos forjar o futuro e para nos forjar as condições de vida e afins. Pá, o que é que o judo e o futebol te trouxeram a ti, como David Xavier? O que é que contribuíram para ti, para aquilo que tu és hoje? Antes de responder-te a isso, muito É. honestamente, tenho que dizer aqui uma coisa que eu esqueci-me. É agradecer-te por estar aqui hoje. Esqueci-me disso. Muito obrigado, de fundo do coração, pelo convite. Eu acho que estas coisas realmente. Eu já vi o quanto isto impacta a vida de outras pessoas e a nossa, minha e Yeah. tua. E realmente isto faz muita diferença hoje em dia. As redes sociais realmente trazem aqui informação e muito conhecimento às pessoas. Então, antes de mais, muito obrigado por estar aqui. É um gosto, é mesmo um gosto estar aqui. Partilhado, é partilhado. Estava ansioso no bom sentido por estar aqui. Olha, outra coisa que eu te vou dizer é excelente pergunta, porque trouxeram-me quase tudo. Honesto. Por isso é que a pergunta é talvez pertinente que podias fazer como primeira pergunta. Mas muito mais o judo que o futebol. E digo-te porquê. O judo tem como base certos mandamentos, certos princípios que são centrais na vida dos seres humanos que querem ter sucesso e felicidade ao mesmo tempo. Que é honestidade, respeito, autorresponsabilidade. Vou dar um exemplo, ok? Vou dar um exemplo para ficar mais claro para quem nos está a ouvir. Tu no judo, tu inicias um combate e ponto número 1, não podes falar, não podes abrir a boca. Do princípio ao fim do combate, não é para falar, é para lutar. Tão bom. Quando tu cais ao chão e tentas estar ali a estrangular o teu adversário, estrangular no bom sentido, entre aspas, que isto é uma luta e tem regras, não é? Tipo a imobilizar. Pronto.
Exatamente, imobilizar. Tu, quando não consegues, no espaço de 10, 15, 20 segundos, o árbitro manda-te levantar. Faz-te assim e manda-te levantar. E não há essa questão de vou fazer perder tempo. Isso não existe ali. Ok? Uhum. Tu pura e simplesmente levantas-te. Podes perder talvez 5 segundos e se perdes 10, perdes 15, isso nem acontece, para teres uma ideia, estás desqualificado e acabou. E nem falas, e não vai para falar. Estás desqualificado, sais e acabou. Então o judo deu uma resiliência, deu-me o caráter que eu hoje tenho. Posso ir buscar aos meus pais, sem dúvida, aos meus amigos, muita coisa, porque nós somos influenciados, como tu bem sabes, por o nosso meio ambiente de uma forma muito, muito forte. Mas o judo deu-me praticamente tudo o que eu tenho na vida. Posso agradecer ao judo, aos meus companheiros de judo e ao meu mestre de judo. Sem dúvida. Sou eternamente grato. Voltaria a fazer tudo. Porque estavas a dizer isso, e sabes o que é que me veio à mente? Pá, um livro, o livro da Telma Telma Monteiro? Monteiro, sim, é Na Vida com Garra, o livro dela, Na Vida com Garra. Pá, em que basicamente o livro, lembro-me que li o livro em 2018, portanto já há alguns aninhos. Pá, e basicamente o livro ela fala da experiência dela, é uma autobiografia. Mas uma coisa interessante uma coisa que eu achei muito interessante no livro foi que ela utiliza os valores que ela retirou do judo e retira do judo para a vida dela e então apresenta esses valores vividos na prática, estás a ver? E como tu falaste exatamente a mesma coisa, pá, felizmente eu tive a oportunidade de ter judo na faculdade e digo, primeiro, o professor de judo, não só por mim, mas era uma comum, era um denominador comum, era um dos professores gratos pelos estudantes, estás a ver? O professor Alain, tipo, foi um senhor do judo, e do judo, e um senhor como pessoa. Epá, e sem sombra de dúvida, isso é mesmo brutal. O judo é uma coisa muito fantástica. Olha, e depois tu estás aí, vais para o futebol e não sei o quê, e depois mandas-te para o fitness. Ah, e, entretanto, dá-se a transição do desporto para a felicidade, em que começa por ser felicidade. Pá, o que é que deu na telha para fazer essa mudança, para teres essa transição? Ok. Boa questão. Quando eu comecei por tirar a formação na área de educação física na faculdade, depois uma Uhum. pós-graduação em personal training, depois outras formações também na área. E dá-se o Covid, né? Portanto, estou aqui mais ou menos 12, 13 anos a trabalhar nessa área e dá-se o Covid. E no Covid, como muita gente, né, praticamente fiquei sem remuneração. Yeah. E eu sempre fui uma pessoa, desde que me conheço, que nunca gostei de ficar parado à espera que as coisas acontecessem. Sempre gostei de ter aquilo que eu chamo proatividade. Uhum. Ok? E com aquela sensação, fazendo aqui um pouco a conexão para quem nos está a ouvir e que tem algum interesse, a inteligência emocional tem muito a ver com a capacidade de tu utilizares as tuas emoções, por vezes negativas, entre aspas, que não existem, mas e outras vezes as positivas, não é? Ou as desconfortáveis e desconfortáveis, como eu costumo explicar Yeah. aos meus clientes, a teu favor. Não é? E como é que eu utilizei aquilo a meu favor? Utilizei talvez a ansiedade que eu estava a sentir, a preocupação com o futuro, para fazer alguma coisa com valor. E fui e comecei a refletir e pensei, bem, vou para a internet e vou encontrar alguma coisa que eu gosto. E surgiu esse Ciência da Felicidade, esse curso em Yale, são 10 semanas, e comecei a estudar aquilo. Estudar, e de repente veio uma ideia. E se eu criasse um canal no Instagram para explicar às pessoas esta ciência da felicidade, não é? E assim foi. Comecei a fazer a transição do fitness para a área do coaching e de coaching de felicidade, de bem-estar, e as pessoas começaram a se interessar pelas coisas que eu falava aqui no Instagram, e foi assim que comecei a ter alguns clientes, trabalhar com algumas pessoas, comecei a trabalhar com primeiro pessoas que eu conhecia, de graça,
E depois comecei a ter algumas pessoas a pedirem para trabalhar com elas, e assim foi até hoje. Assim prossigo. Pô, que simples. Ah, e tal. Pá, por acaso também tive aqui pá, o Covid foi um exemplo fantástico que nós tivemos, a oportunidade. Como é óbvio, não quero com isto ferir suscetibilidades de pessoas que perderam pessoas no Covid, como é óbvio. Ou que perderam vidas, ou negócios, ou whatever. Mas o Covid, sem sombra de dúvida, foi uma oportunidade para muita gente, tipo, vender lenços. Sem E, dúvida. pá, e a quantidade exorbitante de exemplos de pessoal que se reinventou no Covid leva a crer. Pá, o que é que quando tu pensas nesta perspectiva, tipo, pá, porque eu gosto de mandar isto para o convidado. Pá, quando tu pensas nesta perspectiva, estava-me aqui a surgir isto, mas pá, o que é que te passa pela cabeça? Tipo, com esta cena das reinvenções que existiram no Covid. Eu sinto que, lá está, eu vejo isto muito da perspectiva da inteligência emocional sempre, porque Yeah. eu, caso, se tivermos a oportunidade, gostava mesmo muito de entrar nesse tema, mas quem comanda és tu. Ok. Eu entendi que a inteligência emocional é verdadeiramente a base, é super interessante. Eu vou-te ser muito honesto, eu não percebia, quando eu comecei a estudar esta área, já se falava muito de inteligência emocional, e eu assim, opá, tudo bem, deve ser muito interessante, mas eu estava muito interessado na área do bem-estar e da felicidade. De repente, nos últimos anos, eu entendi a importância disso. E entendi verdadeiramente que a autoconsciência, que é o passo número um da inteligência emocional, resolve muitos dos nossos problemas. Eu não quero dizer todos, porque seria uma mentira, mas a autoconsciência dos teus valores, a autoconsciência das tuas emoções de padrão, a autoconsciência dos teus hábitos, a autoconsciência de tudo, das tuas relações com os seres humanos, com as pessoas da tua vida, a autoconsciência de ti próprio, como é que tu te vês, a tua identidade, escreveres a tua identidade, fazeres exercícios. E foi isso que eu fiz. E o que eu acho que aconteceu no Covid foi isso. Quem teve a capacidade e tinha algumas ferramentas emocionais, mentais, que ou trazia de lá de trás, que era um pouco o meu caso, ou que aprendeu ali no Covid para se autoconhecer verdadeiramente e entrar em ação, porque não basta o autoconhecimento, depois há o passo número 3 da inteligência emocional, que é a automotivação, e é entrar em ação, objetivos, depois entrar em ação. Eu acho que essas pessoas, no meu caso, é realmente transformar algo que é super desconfortável em algo produtivo. E isso para mim é um marco hoje em dia. É verdadeiramente um marco hoje em dia entender que alguém que chega ao pé de ti e precisa de ajuda, ok, autoconsciência. Como assim? Eu nem falei contigo. Tudo bem, mas diz-me qual é o teu problema. Assim, ok, vamos te autoconhecer primeiro. Ok? Mas porquê? Porque só tu autoconhecendo-te a ti próprio em relação aos teus padrões de emoção que tu estás a sentir, os teus autossabotadores. Quais são Uhum. os hábitos hoje em dia? Ah, eu tenho este péssimo. Não te estão a levar para onde tu queres. Quais são os teus valores? O que é que tu valorizas verdadeiramente na vida? Ah, eu valorizo paz, valorizo tranquilidade. Ok, que tipo de trabalho tens? Ah, o meu trabalho são 12 horas consecutivas, não dá para parar. Tens que começar a pensar sobre isso. Ou tens que falar com o teu chefe, vais ter que, através desse autoconhecimento, entrar em ação com o quê? Com os teus valores, que já Yeah. os estás a descobrir. Só que não é como se vende na internet de em uma semana toda. Não, não. É semanas e semanas e semanas e semanas de trabalho árduo, com humildade e com a capacidade de se olhar para dentro com curiosidade e não só com crítica. Uau. Pá, é mesmo. É a pergunta, não sei se respondi minimamente. Respondeste, está tudo certo. Mesmo que não tenhas respondido, disseste coisas valiosas e muito bem. Pá, mas pá, por acaso estavas a dizer isso, eu estava aqui a sentir uma cena que é, pá, estás a ver quando o pessoal foge dessa, por exemplo, sem sombra de dúvida, o autoconhecimento é a base. Porque senão, tipo, se nós não nos conhecermos a nós próprios, como é que nos vamos orientar, né? Como é que nos vamos gerir? Como é que nós nos vamos relacionar, tipo, e um conjunto de coisas. No entanto, não sei se sentes o mesmo, mas muitas vezes eu sinto que o pessoal foge desse mesmo autoconhecimento. Estás a ver?
na tua perspectiva, quais são, tipo, as possíveis razões para o pessoal fugir desse mesmo autoconhecimento? Não sei se isso já te aconteceu. Se já me aconteceu a mim fugir, Não, se já te aconteceu, tipo, sentires alguém, tipo, oi? sim, já. Tenho inclusive um amigo meu, não posso estar aqui a falar, Claro, infelizmente, claro, claro, não. Isso não, é, não. que eu acho que Há um amigo meu. Tipo, sabes como é que eu chamo essa cena? Eu eu, chamo a cena o síndrome do Viagra. Porquê, porquê que é o síndrome do Viagra? Porque quando o pessoal vai à farmácia comprar Viagra, diz quase sempre: é para um amigo meu. Então, diz, pai, estou precisando de um comprimido de azul, que o amigo meu está a precisar e tal. é para ouvir, é para ouvir. É, Bem, respondendo à questão, assim, sem dúvida, razões, na minha opinião, é muito desconfortável, Tito. hum, E o cérebro, isso é uma outra coisa que eu fui descobrindo. A pessoa que, principalmente hoje em dia, ok? Principalmente hoje em dia, ainda hoje vou falar sobre isso, a treinar com um amigo meu, treino sempre com um amigo meu. Estava a dizer, eu sinto que a sociedade está a mudar, claramente, e que as distrações estão a crescer a um nível absurdo. yeah, em que direção é que tu sentes que a sociedade está a mudar? Nesse sentido de realmente as pessoas estão com mesmo muitas tarefas, Hum, estão com mesmo muitas distrações e não estão a ser capazes de parar e refletir no que estão a sentir. E respondendo à tua questão, porque é muito desconfortável ganhar inteligência emocional. É realmente muito desconfortável. Eu fiz centenas de exercícios. Ainda faço os mesmos exercícios várias vezes. E se me perguntares assim, gostas de parar para pensar sobre a tua vida? Não. Não gosto verdadeiramente de parar. Se me perguntares, gostas de gelado ou gostas de parar para pensar da vida? Eu gosto de gelado. Sem dúvida. E é isto. gostas de gelado de alcachofra ou de parar para pensar na tua vida? Pois, aí já podemos estar a pensar de outra forma. Yeah. Mas pronto, mas respondendo à tua questão, verdadeiramente é desconfortável. E como o cérebro, o ponto número um, a chave do cérebro, a primeira razão pela qual o cérebro existe é para gerir um budget de energia, ok? Ou para gerir um budget de energia para sobreviver e tudo aquilo que seja queimar energia, glicose, e que não seja para sobreviver, ele Yeah. vai estar. Cortar, yeah. E as pessoas querem se autoconhecer, tudo bem, mas é preciso energia. É preciso estar presente com. Vou-te contar aqui, posso contar aqui uma coisa muito rápida, em 30 Uhum. segundos. Sim? Há uns tempos atrás estava a passar uma fase um pouquinho mais difícil com um cliente. Não estava a conseguir encontrar ali uma resposta para uma questão. Não vale a pena estar aqui a dizer, mas a minha mulher sentiu isso. E disse-me: o que é que se passa contigo? Estou-te a sentir estranho, estou-te a sentir preocupado, estou-te a sentir. Assim, é exatamente tudo isso que eu estou. Então, mas não fazes nada para isso? Não, não, não. Eu quero ficar com esta sensação. Eu preciso de aprender com isto que eu estou a sentir. Mas tu já estás assim há 2 dias. É exatamente isso que eu quero. Eu quero ficar com esta sensação no corpo, na minha cabeça e quero aprender com o que estou a sentir. E é isso o autoconhecimento. Qual era a sensação ou qual era a emoção que estavas a sentir? Era a preocupação ou a falta de conhecimento, incerteza. Ok. Incerteza. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Era uma incerteza. E a incerteza no cérebro dói. Dói porque o cérebro tem mais ou menos 12 grandes motivadores. Não é? O cérebro, para os hábitos que nós criamos, o comportamento, ele tem mais ou menos 12. E um deles é a busca de certeza. E isso dói. A incerteza, o Covid trouxe incerteza vezes 200. E Yeah. por criou tanta. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E eu transformei, acredito tu também, eu transformei essa incerteza em produtividade, em trabalho, em algo que eu queria fazer. Então, Por acaso, não sei se sentes o mesmo. Agora que falaste na incerteza,
o que eu sinto de uma forma geral, e isso verificou-se tipo há 1 ou 2 meses atrás, já te vou dizer o momento, mas vais lá chegar com toda a certeza. Pá, o pessoal anda de uma forma geral, como é óbvio, estamos a generalizar, mas o pessoal anda numa incerteza tão grande e eu chamo o estado zombie, né? No play da vida, epá, quando acontece uma coisa fora do comum, em que obriga as pessoas a parar, o pessoal fica tolo, mas tolo, tolo, literalmente, a fazer coisas que não lembram ao menino Jesus, nomeadamente, pá, no apagão. Ou seja, eu até disse na brincadeira uma cena que foi, pessoal, faltou a luz, man. Tipo, nós temos a mesma idade, somos de 86, tipo, epá, e nos anos 90 faltava a luz tipo uma vez por mês. E ninguém se passava da marmita e ia para os hipermercados comprar 2 quilos de atum, nem 50 quilos de papel higiênico, não é? E de repente, há tipo 2 meses atrás, o pessoal está numa incerteza, numa insegurança tão grande, de uma forma geral na vida, que falta a luz e o pessoal pensa, primeiro que estamos a ser atacados por uma guerra. Depois que está a acontecer não sei o quê. Epá, isto é do caraças, meu. Tipo, que tu falaste de 12 motivadores, eu até vou pegar nisso, que pá, de que forma é que nós podemos utilizar os motivadores na tua perspectiva para acalmar esta sensação de incerteza e de pá, barata tonta, literalmente barata tonta. Ahm, Primeiro que tudo, começar por isso. Começar por verdadeiramente sentir essa incerteza e não fugir dela. Se verdadeiramente isso foi uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, foi mesmo a primeiro sentir isso. Segunda coisa é isto é um processo que eu faço muito com os meus clientes. É Uhum. primeiro sentir que é uma emoção desconfortável. Ok? É aquilo que eu chamo de agilidade emocional. Isto foi cunhado pela Susan David, uma, Uhum. uma psicóloga de Harvard que tem uma abordagem fenomenal, na minha opinião. E primeiro sentir. A segunda coisa, classificar. O que é que eu estou verdadeiramente a sentir? E se é verdadeiramente incerteza, perceber o terceiro passo. Respondendo um bocado à tua pergunta, e eu adoro isto, e isto que eu te vou dizer, para mim foi um marco na minha vida. Através do trabalho, principalmente do Viktor Frankl. Né? Não, acredito que já tenhas lido o livro dele. Poxa, boss. Até já li o outro, que agora não está-me a falhar o nome dele. Ele tem vários, né? E, pá, eu li o normal, né? O Homem em Busca de Sentido. Sim. Pá, e ele tem o outro. Pá, agora ia pegar no telemóvel, mas estou a utilizar o telemóvel para O falar contigo. outro também. Não sei também. Não li o outro, não li. E ele tem eu vou contar a história porque eu realmente sou mesmo apaixonado pelo trabalho desse psiquiatra austríaco. Yeah. Ele foi, para quem nos está a ouvir, talvez seja interessante, foi um psiquiatra austríaco que na altura, mais ou menos nos anos 30, 40, foi levado pelos nazis para os campos de concentração. E ele, quando lá chegou, ele já vinha com um trabalho fabuloso. Eu já vou responder à pergunta que me fizeste. Ele vinha com um trabalho fabuloso já ao nível de perceber que as teorias da psicologia de Freud, principalmente, ele não concordava com muitas das coisas que ele... E Carl Jung também, na altura, já não concordava muito com o que eles diziam, algumas das coisas. Ele até foi ostracizado dentro da cidade de Viena. Então, não venhas aqui para o nosso café, vai para outro café. Não venhas chatear a cabeça para quem já é o rei aqui da cidade. E ele foi para os campos de concentração e obviamente passou o pior que pode passar um ser humano. Mas ele ali naquele momento, ou naqueles momentos, ou naquelas semanas, meses, anos, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que entre o estímulo exterior ou interior e a resposta que tu dás a um evento, naquele caso ter ido para os campos de concentração, existe um espaço. E nesse espaço está o teu livre-arbítrio. E do trabalho dele e do Stephen Covey, que pega no trabalho dele e dá o nome de hábito da proatividade, que eu acho genial, nós entendemos uma coisa, que é entre o que se passa na minha vida e o que eu vou fazer, existe esse espaço. E nesse espaço, a primeira jogada que nós temos que colocar na vida e na mente é o que é que eu controlo e o que é que eu não controlo.
E esse foi um trabalho que eu desenvolvi esse hábito na vida. Ou seja, apagão, o que é que eu controlo? Nesse dia, o que é que eu controlava? Eu não posso fazer rigorosamente nada. Olhei, ok, passear o meu cão? Posso. Não me apetece agora. Posso ir para a internet? Não. Televisão? Não. Nada. Clientes? Nada. Vou ler. Passei 3 horas a ler um livro tranquilamente. Yeah. Eu terminei o livro do Seligman, meu. Certo? Então, Não, e fiz uma cena que foi top, meu. Que foi. Pá, olha, nessa tarde eu ia dar uma palestra para uma Câmara Municipal, online. Epá, e felizmente consegui fazer aquela última. Olha, não está a dar, tipo, vamos remarcar. E consegui remarcar antes do apagão total. Tipo, vamos remarcar. Epá, e depois quando tudo foi abaixo eu pensei assim, ok, não posso trabalhar. Pá, felizmente olhei por cima do computador e está a praia. Eu olhei para a esquerda, está aqui o livro, praia, livro. Ok, e estive na praia até às 9 da noite. Tudo certo. e lá está. E respondendo verdadeiramente à tua pergunta, quando se trata de incerteza, a incerteza é, por vezes, não há nada a fazer. Por vezes há, mas por Uhum. vezes não há verdadeiramente nada a fazer. E é verdadeiramente criar o hábito de, perante as coisas difíceis que te acontecem na vida, tu ganhares o hábito de te focares naquilo que tu controlas. E só existem duas, três coisas que tu controlas. E ainda assim não controlas. Uhum. Que é aquilo que tu dizes, aquilo que tu fazes e aquilo que tu pensas. Yeah. Tudo o resto não interessa. Tu já viste a cena do. Pá, o Augusto Cury desenvolveu uma ferramenta que é as janelas. As janelas, ele chama as janelas killer ou as janelas light. Epá, e uma coisa, aliás, ele até tem a inteligência multifuncional, que coliga ali com a inteligência emocional, que ele não acredita muito no termo inteligência emocional, chama outra cena, mas pá, de uma outra perspectiva. Epá, e uma coisa que eu estou a ler, e estou a gostar muito de ler, até porque eu estou a ler uma trilogia dele que é de Jesus, sobre Jesus. Pá, e uma coisa que eu acho muito interessante, que ele dá-lhe ali, utiliza 4 ferramentas para explicar como é que nós vamos desde a formação do pensamento até ao comportamento. E ele diz uma cena que te fala do livre-arbítrio, como é óbvio, e epá, o primeiro pensamento nós não o controlamos. É aquela máxima do o pássaro pousa na tua cabeça e és tu que decides se ele faz ninho ou não faz. Pá, e é um bocado isso, né? Vai de encontro a isso do controlamos até certo ponto, ou melhor, nem é até certo ponto, é controlamos a partir de certo ponto, não é? É exatamente isso. Na realidade, mesmo na formação das emoções, o nosso cérebro capta os sentidos, não é? Uhum. Através do cheiro, etc, etc. Mas primeiro vai a uma área do cérebro que tu não controlas de Yeah. todo mesmo. Depois vai uma outra que tu ainda não controlas. Depois é que vem um pouco mais aqui cá à frente no teu córtex pré-frontal, que tanto se fala na internet, e já começas a poder controlar alguma coisa, a tua resposta, mas houve uma coisa que eu aprendi também e que é muito central no meu trabalho, que é, existem dois eus dentro da nossa cabeça, não é? Digamos assim. Yeah. Não é, obviamente, mas para simplificar, existem dois eus. E eu acho que a maior parte das pessoas se concentra demasiado no eu que é consciente, que é do planeador. Aí eu vou emagrecer, vou me tornar mais produtivo, e vou planear tudo, vai ser incrível. Não, não. Temos que nos concentrar muito mais no eu que não controlamos. O eu inconsciente, o eu que é rápido, o eu que é as emoções, o eu que representa as coisas automáticas, os hábitos. É nesse eu que eu me concentro no trabalho, não só com clientes, mas também no trabalho comigo próprio. Porque eu percebi que é engraçado, que através das teorias da produtividade eu entendi que o verdadeiro produtivo,
Ok? Já vou contar uma história que acho que é interessante do Yeah. Steve. O verdadeiro produtivo é aquele que distingue entre sinal e ruído. E quanto mais tu te focares no sinal, que é as coisas que verdadeiramente mexem o ponteiro, ok, na tua vida, já vou dar 2 ou 3 exemplos, se me permitires, mais tu consegues ter uma vida mais simples, mais fácil. E é muito melhor tu focares no teu segundo eu, porque é esse que mexe o ponteiro. É verdadeiramente o segundo eu que mexe o ponteiro da nossa vida. Então, muito mais importante é criar novos hábitos, rotinas, mexer no contexto. Ei, não consigo, David, não consigo trabalhar. Mas como é que está a secretária? A secretária está horrível. Começa por aí. Tira tudo. Só o computador. Como assim, David? Não posso ter o meu telemóvel? Claro que não. Mas porquê? Eu controlo. Quem me dera. Enquanto nós não formos humildes e Yeah. percebemos que nós não controlamos, eu vou exagerar de propósito aqui, 90% das nossas vidas, que é melhor focarmos naquilo que não controlamos nos 90%. Mas como assim, David? Estás-me a dizer que eu não controlo a minha vida? É exatamente isso que eu estou a dizer. É exatamente isso que eu estou a dizer. Foca-te nesse segundo eu para que tu possas melhorar a tua vida e controlar um pouquinho mais, não é? E é esse o trabalho muito que eu desenvolvo é nesse sentido. Bom. Pá, isso é muito interessante isso que estás a dizer. Por exemplo, ahm, e vai bater numa conversa que eu estava a ter, que eu tive este fim de semana. Pá, que é sermos verdadeiros connosco próprios. E falaste num termo que eu gosto muito, que é a humildade. Sermos humildes para assumir que nós não controlamos grande parte da nossa vida. Epá, e é que é mesmo, do género. Imagina, por exemplo, o meu telefone neste momento tem zero notificações. Tipo, a única notificação que eu tenho no telefone, é telefonemas. Ou seja, é a única treta que o telefone diz, olha, está alguém a telefonar. Por outro lado, quando estou a treinar, ou seja, quando meto, ok, estou a treinar, a registar treino, pá, nada me liga, a não ser os contactos de urgência. Mesmo se tu me telefonares, não és um contacto de urgência, portanto, vai-te aparecer, estou indisponível. Epá, isto porque tu trabalhas em foco e vou fazer esse transfer. Pá, vou juntar aqui duas cenas e depois vou-te passar a bola. Com essas cenas na bola. Que é, pá, tendo em conta a primeira função do cérebro, que é sobreviver, então para sobreviver ele economiza energia, não vai ela ser necessária, né? Uh, Epá, e segundo, nós vivemos numa fase da vida em que tudo, pá, disputa a nossa atenção. Tudo rouba o nosso foco. Seja as 500 mil aplicações que nós instalamos, mas que não precisamos para nada, seja abrir uma rede social em que queres fazer uma cena, mas de repente aparecem 50 mil possibilidades de fazer outras cenas com mais, e sais da rede social e pensas, para que é que eu abri mesmo esta merda? Tipo, era para fazer o quê? Tipo, não é? Ou seja, então, de que forma, porque foco é um dos teus 3 pilares, como tu disseste, de que forma é que já disseste isso, ou seja, limpa, e não sei o quê, mas de que forma é que tu fazes para gerir a tua atenção? Tipo, como é que tu focas a tua atenção no tal ponto, não no ruído? Ok. Eu, basicamente, acho que é mais didático da minha perspectiva, é mais didático Yeah. pegar aqui numa forma que eu normalmente utilizo para explicar a questão da distração, digamos assim. A distração, para nós lidarmos com ela, são 4 passos. Ok? Passo número 1 é lidar com os estímulos internos. O passo número 2 é arranjar tempo para a atração e arranjar tempo para os nossos valores. Ok? Passo número 3 é gerir estímulos externos. E o passo número 4, isto falando de distração, de ganho de foco, digamos assim, e o passo número 4 é criar tempo através de pactos. Ok? Eu vou só passar pelos 2 primeiros. Se depois fizer sentido continuamos a falar, continuamos a falar. Como é que eu giro o meu foco? Primeiro que tudo, sempre através da gestão emocional. Sempre. Ou seja,
Sempre que eu sinto que me estou a distrair, eu vou pegar na meditação para fazer uma comparação, porque quem está a ouvir vai pensar: já meditei, apanhei a jogada do David, entendi, David, entendi. Fala-me mais. Quando eu paro e fecho os olhos para meditar, quem já meditou sabe que não vai conseguir concentrar-se na sua respiração, que é o ponto número 1 da meditação. Existem vários tipos de meditação, mas vou falar deste. Então eu posso estar aqui, vou exemplificar, estou aqui e estou focado na minha respiração. De repente vão surgir pensamentos. E esses pensamentos estão muito interligados com emoções. Pode surgir um pensamento de: "Ixi, ainda não disse à minha mulher que temos que pagar as contas da água." Preocupação. E esqueci-me de dizer ao Tito que não vou poder ir à live. Preocupação, talvez uma outra pequena emoção, ok? Muito bem. O que é que isto quer dizer? O que é que isto tem a ver com distração, David? Tem a ver que o primeiro passo para ganhar foco é eu dominar aquilo que estou a sentir e aquilo que eu penso. Não digo dominar de fazer algo com isso. Dominar, primeiro que tudo, é perceber o que é que são pensamentos e o que é que são emoções. E saber categorizá-las, ok? David, mas o que é que isso tem a ver com distração? Porque o que nos distrai, ok? Não é o telemóvel, não é a garrafa d'água que me distrai, não é isto que me distrai, não é a televisão. O que me distrai vem de dentro. De dentro. Isso é que verdadeiramente, primeiro que tudo, me distrai. E só depois é que eu posso começar a ter mais foco. Como? Com o passo número 2. Quais são os meus valores e os meus objetivos? Oh, David, mas como assim? Qual é a ligação entre o primeiro passo e o segundo passo? É que o primeiro passo tu começas a dominar aquilo que estás a sentir. Mas no segundo passo tu defines o alfinete para onde tu queres ir. Eu quero ir para o Porto. Quero ir para o Porto. E de repente o Tito liga-me e diz-me assim, que é uma distração. Digo: David, aparece aqui em Sevilha, se faz favor. Eu vou dizer ao Tito: não dá, Tito. Eu estou a ir para o Porto. Não dá. Oh, David, anda lá. Sim, emoção. Estou-me a sentir pressionado. Mas calma. Mas eu não preciso de ir para onde ele me está a dizer. Eu posso continuar com a minha jogada de ir para o Porto. Então aqui já começamos a perceber que o primeiro passo é eu dominar o que estou a sentir, pressionado pelo Tito, ok? Segundo passo, calma, eu já tenho o passo 2 feito. Eu já sei para onde vou. Então posso dizer: Tito, muito obrigado pelo convite, não estou interessado. E estes 2 passos são os fundamentais quando se trata de distração. Ok? Aprender a gerir estímulos internos e colocar o alfinete da definição de objetivos. Que, atenção, definir um objetivo, a melhor forma que eu conheço, tem 12 passos. Portanto, não é algo que se define, está ótimo. Exato. Assim tão simples. Penso que respondi um pouquinho como é que eu faço. Definir muito bem os meus objetivos. Okay? Dando o exemplo, tenho 3, falei contigo no outro dia, tenho 3 projetos, não aceito outros projetos, não falo com pessoas que não me interessam, não estou com pessoas que não me ajudam a chegar aos meus projetos, não durmo à 1 da manhã porque senão não posso ir em direção aos meus projetos. Se alguém me diz que a minha mulher é uma chata e que está-me a mudar a minha forma de pensar e a olhar para a vida, eu não quero saber, porque eu já decidi que a minha mulher é para o resto da vida. Não me distrai, porque eu sei para onde é que eu estou a ir. Tu queres ter um ponto que, por acaso, eu achei muito interessante e tu abordas muito, que é a tua relação, a tua mulher. E eu gosto muito de perguntar isto principalmente a homens. Estás a ver? Também gosto de perguntar a mulheres, mas gosto particularmente de perguntar a homens. O que é que a tua mulher te trouxe à tua vida? Meu caro. A minha mulher, primeiro que tudo, é realmente uma pessoa fantástica. Ela é mesmo uma pessoa fora de série. Não é... Eu já conheci muita gente e não estou a falar de mulheres. Amigos, família...
mulheres, não percebi. Pessoas, já conheceste pessoas? Pessoas, pessoas. E realmente a minha mulher é uma pessoa totalmente diferenciada. É uma pessoa que tem características completamente fora de série. É uma pessoa com garra, é uma pessoa doce ao mesmo tempo, é uma pessoa super trabalhadora, super amiga do seu amigo. Ela tem um caráter formidável, tem as suas dificuldades, como todos nós, tem um passado, como todos nós, mas ela é realmente uma pessoa fantástica. O que ela me trouxe à minha vida trouxe-me trouxe-me eu perceber que existem coisas muito mais importantes do que diversão, trouxe-me o entender como é que se tem uma relação, verdadeiramente como é que se tem uma relação e o que é necessário para se ter uma relação. Trouxe-me, se tu me perguntasses, a grande característica, sabe exatamente o que quer e não se desvia, ponto. Não é aquela pessoa que a nossa relação está má, não sei, vou equacionar. Isso não existe cá em casa. Ponto. Isso não existe cá em casa. Já tomámos a decisão, sabemos exatamente que somos as almas gêmeas, digamos assim. Uhum. Com isto que não pode acabar. Não quero parecer ingênuo. Na realidade, até posso ser ingênuo, que não estou nem aí. A verdade é essa. A verdade é que cá em casa Pá, tomou-se. olha, eu tenho uma frase que vai bater aí, que é pá, eu acredito que por um lado a ingenuidade traz felicidade. Yeah, e traz mesmo. E traz mesmo. Tipo, yeah. Portanto, sejamos ingênuos, meu, que se lixe. Com certeza, prefiro. Ahm, não sei, trouxe muita coisa. Trouxe mesmo muita. Poxa, mano. Tão bom, parabéns. Olha, eu vou-te perguntar, para depois fazermos aqui a fatia de cima, eu já te vou explicar o que é a fatia de cima. Pá, dentro desta perspectiva da relação, e com a tua mulher, um ser humano extraordinário, e uma coisa que gostei muito de te ouvir dizer, essa parte do, epá, o terminar aqui é uma não possibilidade. Pá, qual é que é o segredo? E tu aprendeste isso, né? Ou seja, ela trouxe-te isso. Como é que é estar numa relação? Como é que é para ti estar numa relação então saudável? Como é que vocês constroem isso? Qual é que é o vosso ingrediente ou a vossa receita? Olha, vou começar por ser o mais brutalmente honesto, porque era o que eu gostaria que fizessem comigo. É muito difícil. Pá, yeah, pá, Phonics, pá, a cena do Hollywood pinta aquela coisa de que a relação, e a cena do Hollywood e não só, e muitos coaches de relacionamentos e não sei o quê, e um par de botas. É tudo. Uma relação tem que ser perfeita, a relação perfeita, a tal alma gêmea é alguém que cola e pronto, e é tudo perfeito, e um mar de rosas e um par. Eu digo, fogo meu, tipo, para teres a bonança tens de ter a tempestade. E o pessoal não quer passar pelas tempestades. Quando vem um ventinho, olha, um abraço e um queijo, porta-te bem, vai a tua vida. Tal e qual. Não é? Tal e qual. Respondendo à tua questão, eu tenho que começar por isto. Vou repetir. É o mais difícil da vida. Eu acredito que há uma coisa acima de ter uma relação que é mais difícil, que eu não sei, que é criar um filho, ou dois filhos, ou três. Abaixo disso, eu não acredito que haja nada mais desafiante na vida do ser humano do que ter uma relação com outra pessoa de longo prazo. Yeah. Vou dar o que, na minha opinião, são os grandes ingredientes. Vou tentar tocar em três. Yeah. Martin Seligman fala muito sobre isso, na realidade. Ingrediente número 1, escuta ativa. Sem dúvida nenhuma. Ouvir verdadeiramente a outra pessoa e verdadeiramente teres empatia. O que é ter empatia? É tu ouvires com ouvidos de quem quer entender o que está do outro lado. Que cérebro é aquele que está daquele lado? Que crenças são aquelas que estão daquele lado? Com curiosidade e não com julgamento. É sentares e dizeres assim, ok, não está a resultar esta situação, por exemplo. O que é que se passa? Conta-me desse lado. É porque tu és assim, assado, cozido. Não, calma.
sem atacar, eu estou a querer entender. Ah, não é que tu és um atrasado mental, não sei o quê. Não estou a dizer que isso não se passa aqui em casa, felizmente, mas quero passar para quem nos está a ouvir que, mesmo que comece assim, que possam parar e dizer: ei, stop, stop, calma, calma. Só estou a querer ouvir e entender. Não estou a atacar. Só quero mesmo ouvir. Ah, só queres-me ouvir? Queres entender mesmo porque é que eu estou chateada? É exatamente isso que eu quero. É que eu estou chateada por causa disto, disto e daquilo. Ah, mas não foi isso que eu... Não, não, calma, entendeste mal, é que não foi isso que eu quis dizer. Então tu, esta escuta ativa é, para mim, o marco máximo de uma relação pessoal. É ouvir e querer verdadeiramente entender o outro lado. E eu sei que as pessoas estão a ouvir desse lado, porque eu já estive desse lado, a ouvir YouTubes, a ler livros e pensar: ah, é só fazer perguntas. Não, 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 não. Não é isso que eu estou a falar. Eu quero ir mais a fundo. Ouvir como quem quer perceber, como quem quer entender. Não é: porquê é que não lavaste a louça? Não me apeteceu. Ok, mas porquê é que não te apeteceu? Não, porque estava cansada. Ah, ok, então estás cansada do trabalho ou é alguma coisa? Não, não, estou cansada, por isso simplesmente. Ok, muito bem. Consegues lavar? Queres que eu lave? Como é que podemos fazer isto? Então entender o que está verdadeiramente do outro lado com diz-me o que é que sentes. Diz-me o que é que se passa. Diz-me o que é que está a se passar verdadeiramente nessa tua mente. Depois disso, sim, começa o trabalho de encontrar soluções em conjunto. Mas sem essa escuta ativa, impossível. Yeah. A simpatia é um marco nas relações. Segundo hábito, portanto, hábito número um, empatia. Segundo hábito, é verdadeiramente passares tempo com a pessoa e criares rotinas com essa pessoa. Sem dúvida nenhuma. Não dá, não estou com tempo, não interessa. Cortem na televisão, vão passear à noite. Cortem no cinema, vão passear, vão fazer coisas que verdadeiramente gostem. É ter rotinas com a pessoa. Verdadeiramente ter rotinas com a pessoa. Eu acho que isso são essas duas grandes coisas. E são essas duas coisas que me vêm à cabeça. Pelo menos para já. Ah, brutal. Brutal. Olha, fatia de cima. O que é isto de fatia de cima? Eu gosto de pensar que o formato desta conversa é uma sandes. Ok? Significa que o início, a fatia de baixo e a fatia de cima da sandes estão preparadas. O conteúdo, epá, já está aqui um conteúdo, já está aqui uma sandes super nutritiva. Isto porque vamos bater numa hora daqui a um bocadinho. David, a fatia de cima consiste num conjunto de perguntas. Tipo, um porradão de perguntas. E a primeira pergunta que eu te faço é: pá, encaras? Claro, claro. Adoro. Olha, qual é que é o teu segundo nome? Pires. Ah, não tens segundo nome, tu. És dessas pessoas. Como assim? Como assim? Tipo, imagina, tipo, isso é um apelido, Pires. Sim, Pires Xavier. sim. David Pois, Pires Xavier. pois, então não tens segundo nome, não tens aquela cena do David Filipe, Não, David, não, não, não. David Paulo, estás a ver? Ok, ok. És dos que tens sorte. És dos que tens sorte. Boa. Tens? Tens? Tu tens? É a minha marca, Tito Benjamin. Tito Benjamin e depois é que vem o resto? E depois é que vem o resto. Tito Benjamin, Almeida Correia. Ok, muito bem. Muito Yeah. bem. Olha, tu que gostas muito deste tema. Deixa-me só dizer-te uma coisa que há pouco ficou pendente. O segundo livro que eu li do Frankl foi A Falta de Sentido na Vida. E é tão bom como o primeiro? Epá, não é. É bom, mas não é de fogo. O homem em busca do sentido dá-te murros no estômago, não é? Então é do caraças. E depois ele também tem outros que eu quero muito ler, que é o Dizer Sim à Vida Apesar de Tudo. Ok. Só pelo tema, só pelo título já é do caraças. E por acaso, vou só partilhar uma cena contigo, que é, sabes que atualmente a história de Auschwitz, a história da Segunda Guerra Mundial, epá, neste momento eu confundo muito os pormenores da história, estás a ver? Sim. Entre o Frankl e o Eddie Jaco. Não sei se conheces o Eddie Jaco. Não.
Eddie Jacques tem um livro que é O Homem Mais Feliz do Mundo. Sim, não conheço esse livro. Pá, basicamente é a mesma cena, Sim, quer dizer, é a mesma história. sim, O Eddie Jacques também foi uma pessoa em miúdo que, se bem que ele era miúdo, era mais novo que o Frankl, que também passou pelos campos de Auschwitz e o objetivo era a experiência. Pá, qual é que é a grande diferença? O Frankl, no sentido da vida, eh, ele, como tinha logoterapia, ele teve um propósito dentro do campo de concentração, ou seja, ele escrevia o livro dele, a tese dele toda nos farrapos e não sei o quê, e guardava aquilo tudo, então, e tentava ajudar com a sua, com a sua psiquiatria e psicologia tipo pessoal, enquanto que o Eddie Jaco era engenheiro e era o sacana que estava sempre a engendar maneiras de fugir do campo de concentração, estás a ver? é, Então o gajo fugiu para aí 3 ou 4 vezes, era apanhado, voltava a não ter lá dentro e o gajo voltava a fugir. Estás a ver? Pá, então é ser assim só que, pá, tipo, quando é que eu digo, como é que eu digo que confundo muito? Porque depois há ali pormenores da história, por exemplo, eu já não sei. Há um deles que fala de como é que o pai morreu, já não sei se é o Frankl, se é o Jaco. sim. A família do Viktor Frankl ela morre toda, excepto, se não me engano, uma irmã. Yeah, yeah. Tipo, pá, é muito similar com o Eddie Jacques também. O Eddie Jacques tinha uma cena, acho que foi o Eddie Jacques que tinha esta cena que era, pá, desculpem mentes mais frágeis, mas tipo, pá, o Eddie Jacques tinha uma cena que era, o pai dele ia no vagão, no vagão para a caminho de Auschwitz, e pá, basicamente muita gente morria com o frio. Pois, Ou seja, principalmente as pessoas que ficavam, como eles ficavam todos deitados uns ao lado dos outros, as extremidades morriam pois, com hipotermia. Então, o que é que o pai dele enjerdou? Ok, vamos arranjar aqui um processo de X em X tempo, vamos rodar. Quem está no centro passa para fora, quem está no centro passa para fora, quem está no centro passa para fora, e engendrou esse processo, estás a ver? Então, no vagão dele, 0 pessoas morreram. uau. Pá, então a forma como o Eddie conta isso, com o orgulho que ele conta do meu pai, não sei o quê, e depois o murro no estômago que ele está logo a seguir do que aconteceu mal eles chegaram lá, é tipo, pá, eu lembro-me que eu tive que parar o livro, man. Eu tive que, pá, deixa-me, lá está como tu disseste, deixa-me acolher aqui e sentir esta emoção que está aqui em mim, man. Que isto não vale a pena continuar a ler com isto, estás a ver? Pá, foi. E o livro. E porquê que ele é o homem mais feliz do mundo? Porque ele decidiu invariavelmente ser feliz. Pois. Essa. É a proatividade, novamente. É isso. É isso. Yeah, yeah. Olha, tendo em conta que é pronto, fechando este tema que estava aqui por alto, pergunta para ti, pá, quais é que são aqueles hábitos que para ti, no teu dia a dia, são não negociáveis? Boa pergunta. Ahm, são muitos. Hum. São muitos. É, Estou a imaginar o teu papiro, abre o papiro agora. Pum, 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 pum. são muitos, por acaso. Mas quero deixar já a quem está a ouvir que não foram feitos em 2 semanas. Foram feitos em Yeah. 5 anos, mais ou menos em 5 anos. E alguns deles já trazia de trás. Ah, alimentação saudável, sem dúvida nenhuma, Em ok? 100% das refeições? Não. Em 90% das refeições Ok. tem que ter uma refeição saudável. Inclusive a todos os meus clientes, eu ajudo as pessoas a comerem melhor, explico os 3 macronutrientes, explico a quantidade, explico os 10 melhores alimentos para o cérebro e para a performance. Quem quer perder peso também ajudo nesse sentido, porque eu não trabalho a perda de peso, mas trabalho mais produtividade e alta performance. Mas começando, esse, sem dúvida nenhuma. Exercício físico é o meu preferido de todos, nem que preferia quase nem viver a ter que parar de fazer exercício físico. Tal é a minha identidade, está tão relacionada com ele que Todos os dias fazes algum tipo de exercício? todos os dias. Todos, Nice. todos os dias. Dormir cedo e acordar cedo.
sem dúvida nenhuma. Tenho uma rotina, não é pré-estabelecida ao milímetro, mas tenho uma rotina para me deitar, tenho uma rotina para me levantar, sem dúvida nenhuma, porque sei que isso é fundamental para o meu bem-estar e para a performance que eu quero ter ao longo do dia. Estamos a falar de quantas horas por noite? É que te faz sentido? 7 a 9. Tem que andar dentro das 7 a 9. Hoje não foi o caso, foi dormir 6 horas, porque ontem, já nem me lembro porquê, deitei-me às 11, fiz qualquer coisa com a minha mulher. Fomos passear o Gucci e estou quase a ir de férias e sei que não vai fazer essa diferença toda na minha vida. Entendes? 95% das vezes deito-me às 10 da noite, não é o caso de hoje, mas mais uma vez vale muito mais a pena estar aqui do que amanhã passar ali um pouquinho mais de dificuldades no meu dia, porque isto é muito importante para mim, poder ajudar estas 8, 10, 12 pessoas que aqui estiveram. Portanto, sono. Ok, essa é a minha rotina, esses são os meus hábitos do hábito número 1, digamos assim, que é o da inteligência emocional, ou seja, que é o hábito do passo número 1, digamos assim, que é o da energia, ok? Pronto. Depois, dentro da inteligência emocional, sem dúvida nenhuma que constantemente estou a tomar consciência do que sinto e estou a colocar uma etiqueta naquilo que sinto. Outro hábito, quem quiser colocar em prática, Fazes isso mentalmente ou utilizas o mood meter? faço 90% mentalmente. Quando não me está a correr bem, ou seja, se é algo que está persistente, não está-me a queimar a produtividade, está-me a queimar a felicidade, está-me a queimar os hábitos, vou para o papel. Escrevo como é que me estou a sentir, porque é que me estou a sentir, porque é que acho que me estou a sentir assim e alguma ação que eu possa colocar em prática nesse sentido. Okay. Depois, passando para objetivos, né, que é o segundo passo do trabalho que eu desenvolvo. Portanto, primeiro passo, inteligência emocional e energia, que são os três áreas que eu falei. Segundo passo, estabelecimento de objetivos todos os dias. Todos os dias inicio o meu dia a escrever as 3 áreas mais importantes da vida: saúde, conexão, trabalho e as 3 coisas mais importantes em cada uma delas que eu tenho que atingir neste dia. Ok? Não vou atingir sempre, mas vou atingir muitas vezes. E isso faz com que a minha vida esteja a andar onde eu quero, garantidamente. E, portanto, objetivos, passo número 2. E o passo número 3 é escolher, vezes e vezes sem conta, o que é sinal, o que é ruído. O que é sinal, o que é ruído. Constantemente pergunto-me, é isto que é o mais importante? É isto que mexe o ponteiro na minha relação? É isto que mexe o ponteiro na minha relação com os amigos? É isto que mexe o ponteiro no projeto que eu tenho aqui para construir esta empresa? Ou no projeto que eu tenho no Instagram? É isto que mexe o ponteiro? São estes hábitos inegociáveis que eu tenho na minha vida. Fora, jantar com a minha mulher, sem qualquer tipo de eletrónicos, todas as noites. Passo 1 hora com ela a conversar, não há eletrónicos, não há telemóveis, não há televisões. Vamos passear o Gucci também, é outro que quase não é, já é quase inegociável. São mais, eu diria, uns 10 hábitos muito presentes e muito organizados dentro da minha vida. Brutal, brutal. David, se tu fosses um produto num hipermercado, serias o quê? Essa é uma boa pergunta. Epá, seria um abacate, acho eu. Seria um abacate. Porquê? Eu iria dizer peito de frango, mas seria um abacate. Eu juntaria os dois. Porque o abacate é realmente super alimento. Porque o abacate é realmente o alimento que ajuda uma pessoa verdadeiramente a ter saúde, vitalidade e energia. Que é o que eu acho que é um pouco o segredo da vida, digamos. É tu comeres realmente o que tem mesmo, o que mexe o ponteiro, né? Yeah. Mexe o ponteiro. Dá-me só 30 segundos para te explicar isto, que eu ajudo as pessoas com isto e eu vejo o impacto que isso tem e acho que faz todo sentido.
quando eu trabalho às vezes com as pessoas a parte da energia, que é o passo número um dos hábitos, e a parte dos alimentos, eu explico o conceito de ROI, Return of Investment, né? Que tu tão bem conheces. E eu explico que, oh David, mas o que é que eu tenho que comer nas proteínas? Há 5 que têm o maior ROI. Peito de frango, peito de peru, pescada cozida, peixe-espada e claras de ovo. Estou a dar um exemplo, para quem nos está a ouvir. Dá um exemplo. O Tito conhece bem e percebe bem o que eu estou a falar. Então, oh David, mas eu só como isso? Não. Mas tu começas por aqui. Oh David, então, quando se trata de gordura, abacate, azeite, frutos secos, mas só como isto, David, na gordura? Não. Mas começas por aqui. O que é ruído? O que é sinal? Isto é sinal. Tudo que vem daqui para baixo é mais ruído do que isto. Ok? Então, porquê é que eu escolhi o abacate? Porque é sinal. Porque não falha. Porque é porque tu comes e tens logo de seguida, passado uma hora, tu tens a recompensa e a recompensa tem um retorno muito alto para o pouco investimento que foi comer um abacate. Comer um abacate tem um investimento de 1 euro e com um retorno absurdo. E foi isso que eu percebi talvez no último ano, que me fez ter a tranquilidade para trabalhar e não andar completamente sobrecarregado com 50.000 tarefas. Uau. Uau. Um sonho que tu tenhas e queiras possas partilhar. Eu vou dizer 2, tá? Ok? Um deles é passível de ser concretizado hoje, se eu quisesse. E quero. Já vou explicar. O outro não é, e por isso é um sonho, não é? Verdadeiro. Eu tinha o sonho, eu faço surf, e eu tinha o sonho de ir para um lugar onde houvesse uma onda perfeita e que eu pudesse estar praticamente sozinho dentro d'água. E eu e a minha mulher vamos para as Maldivas em fevereiro, março, para um resort com essa característica. E era algo, quase me dá vontade de chorar a dizer isto, mas vou com o meu coração aqui. Para quem vem de onde eu venho, para quem vem da pessoa que eu era, completamente impensável atingir as coisas que eu atingi na vida. E eu sou muito, imensamente grato a todas as pessoas que passaram na minha vida, nomeadamente a minha mulher, os meus pais, o Judo, porque só graças a eles, porque não é graças a mim, graças a eles é que eu consigo hoje dizer, eu posso ir para as Maldivas amanhã e concretizar o meu sonho. Então esse é o grande sonho que eu tinha, eu posso concretizá-lo, e é surfar a onda perfeita, com as condições perfeitas, e poder fazer isso. Então, o outro é ser um empresário de sucesso. Não precisa ter um sucesso absurdo, não precisa ser bilionário, nada disso. Saudável. Acordar, ter as minhas rotinas, ter uma equipa com quem eu possa trabalhar, que acredite na minha liderança, que possa trabalhar com pessoas, talvez como tu, que acreditem que é possível ajudar outras pessoas e ser remunerado por isso, mas ao mesmo tempo fazer do mundo um lugar melhor, com propósito, com o caráter certo, mas não andar esgotado. A vida não é para andar esgotado. Yeah. É para chegar ao fim de semana e estar com os amigos, é para poder ter uma ótima conversa com a mulher à noite e não me chateis a cabeça porque tenho a cabeça deste tamanho. Não consegui falar com os meus filhos, não consegui fazer nada porque só vejo trabalho. Então é ser um empresário saudável. Esse é o meu. É por isso que eu acredito na inteligência emocional produtiva. Inteligência emocional produtiva. É isso que eu acredito verdadeiramente. Perdão, perdão. Mas estavas a dizer isso e epá, estava-me aqui a surgir algo que neste momento é do caraças, pá, porque este fim de semana pá, aconteceu um acidente e uma pessoa que eu conhecia faleceu. Tipo, num acidente trágico. Tipo, literalmente trágico. Então, e vai bater muito na nossa cena, pá. Tipo, alguém super desportista, pá, com a nossa idade, um bocadinho mais.
Não, um bocadinho mais. Ela tinha 46 anos. Pá, mas super desportista, empresária de sucesso, mãe, 3 filhotes, tipo, pá, e que conseguia essa questão. E uma cena que me deixa feliz por ela, e nesse sentido, ela treinava lá no ginásio, onde era diretor, e é pá, uma cena que me deixa feliz por ela, sem sombra de dúvida, é saber, é sentir que ela era essa empresária de sucesso e com bem-estar. Estás a ver? É pena porque infelizmente o acidente acontece quando ela, pá, nestas irresponsabilidades da vida, digamos assim. Porque basicamente ela ia de bicicleta e foi atropelada por um carro. Pá, mas isso deixa feliz porque, pá, ela deixa um legado e, pá, é muito nesse sentido, estás a ver? Isso é muito bom, muito bom. Mano, se a vida fosse um jogo, quais seriam para ti 3 regras fundamentais para o jogar? que grandes perguntas. Meu caro, antes de mais, os meus pêsames, ok? E se eventualmente alguém nos estiver a ouvir ligado a essa pessoa, um beijinho para essa pessoa e um abraço, mesmo não conhecendo. Ahm, não faço ideia o que é sentir isso, ok? Então, um abraço para É. ti, um abraço para. Não, para mim, mais para o Luís, sem sombra de dúvida, e para toda a família Fisioclub, que basicamente o Luís tem uma empresa tem uma clínica de fisioterapia. Ok, muito bem. Então, um abraço para ele, mesmo não o conhecendo. Ahm, que regras? E já agora, desculpa, pá, eu vou meter uma regra também, para que sejamos mais empáticos e que tenhamos mais cuidado, porque foda-se, quando estamos a conduzir um carro, nós temos uma possível arma nas mãos. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Yeah. Olha, a regra número um da minha vida é de longe não reclamar. Hum. De longe. Uau! Cada regra, man! Cada regra. De Uau! longe. É, eu tive um momento de eureka, claramente, quando eu li o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, porque quando eu li o livro, eu olhei para aquele livro e disse: isto é viver a vida. Este homem conseguiu sintetizar em 300 e poucas páginas o que é preciso para se viver uma vida. E o primeiro hábito é o hábito da proatividade, e é esse hábito. É não reclamar. Entre o estímulo e a resposta existe o teu livre-arbítrio. Não é reclamar do estímulo. Não reclamem do estímulo. Façam alguma coisa com o estímulo. Não estou a dizer que não possam sofrer, não possam sentir. Temos que fazer alguma coisa com o estímulo, sempre. Então, essa seria claramente a primeira regra. Difícil, meu caro. Estás-me a apanhar aqui para pensar rápido. Deixa-me pensar o que é mais importante na minha vida. Sem dúvida, honestidade. Dizer a verdade quase sempre seria uma regra. Não sempre, porque às vezes pode ser preciso, ou pode ser uma brincadeira e é preciso mentir. Mas dizer a verdade quase sempre seria uma regra do meu jogo. Hum, e não sei se é uma regra, mas é ter garra na vida. Não sei se é bem uma regra, mas é um valor muito central na minha vida. É Yeah. realmente ter garra, ir atrás e ser perseverante. Não sei como é que poderia colocar isto como uma regra, mas por aí. Por Boa. aí. Tens algum super-herói preferido? Super-herói? Yeah. Não. Tenho duas personagens preferidas. Reais. Uma não é real. O primeiro é o Paul Logan, que é o Crocodilo Dundee. Se conheces esse filme? Yeah. Óbvio. Esses filmes. Crocodilo Dundee, depois Crocodilo Dundee em Nova York e depois acho que ainda houve outro qualquer. É uma, Clássico. é uma Clássico.
Aquela cena, pá, falaste disso e só está aquela cena do gajo em Nova York, tipo, ele entrar no metro e ela, tipo, lá na entrada do metro, ei, aquele! Exatamente. Isso é a parte final do filme. É a parte Yeah, final do yeah, pá, tão bom. Yeah, yeah, Olha, yeah. isso faz lembrar, tipo, a magia dos filmes dos anos 90 como não havia. Eu tenho uma teoria relativamente a isso, que é, como não havia grandes efeitos especiais, o pessoal tinha que se esmerar na realização e na representação. Estás a Sim, ver? Pá, sim, era tão sim. bonito. Era. Então esse é, se me perguntares porquê, porque ele era engraçado e eu gosto de ser engraçado, Yeah. e porque ele brincava com as complicações da vida. Nunca havia grandes problemas. Eu levo a vida muito assim. Ou seja, havia qualquer coisa, algum problema, e ele começava-se a rir e brincava, e a mulher dele, que eu acho, vou fazer aqui uma confissão, quem me conhece tem uma ideia, mas há muita gente que não sabe, que eu acho que escolhi a minha mulher por causa da mulher dele. Eu acho. Ok? Bom. São muito parecidas. Eu vi aquele filme talvez umas 100 vezes ou mais. Sei as falas todas. E a mulher dele, que não é já mulher, que é a Linda Kologzik, que é norte-americana, polaca, é muito parecida à minha mulher. Loira, parecidíssima. Então eu acho que teve a ver com isso. O segundo, mais importante ainda, é o Rafael Nadal. Ok. Personifica o tipo de pessoa que eu gosto de seguir. Caráter fortíssimo, garra, persistência, humilde, hum, não reclama, foco no que controlo. Eu acho fantástico. Eu acho. Pá, foi brutal. Muito fixe. Olha, és minimamente familiarizado com Harry Potter? Não, por Não? acaso. Não há stress. Eu vou fazer aqui um pré-frame para te fazer pergunta. Já vais perceber porquê. Pá, o sábio da história chama-se Albus Dumbledore. Basicamente, o Albus Dumbledore, imagina, é um gajo, pá, aí com centenas de anos. Estás a ver? Aquela típica imagem de sábio, com barbas compridas, vestes É? compridas e tudo. Epá, ele tem uma coisa chamada pensatório. O que é o pensatório? É uma espécie de recipiente em pedra com uma solução aquosa lá dentro, em que ele, como por magia, é capaz de meter as memórias dele dentro dessa solução aquosa, ok? É. E quando emerge a cara nessa solução aquosa, automaticamente ele é catapultado para uma experiência 4D da memória. Ou seja, o pensatório não é uma máquina do tempo em que tu viajas no tempo para mudar a história, nada disso. O pensatório é uma espécie de leitor de Blu-ray em que tu consegues lá meter as tuas memórias, mas vês o filme em 4D, como se lá estivesses, com as a temperatura, com as cores, com os cheiros, com tudo. E ainda te vês de forma dissociada. Ou seja, tu vês-te Tu vês? naquele momento a viver aquela memória. Ok. Então, tendo em conta isto, David, se tu tivesses um pensatório, que memória da tua vida é que tu decidirias reviver neste momento? O dia do meu casamento. Bom, Foi o dia mais feliz da minha vida. Tive dois momentos marcantes na vida. Um foi quando fui campeão nacional de judo, nos Maristas de Benfica. Hoje em dia passar por ali é engraçado realmente. Quando era mais novo, ia ali e não fazia ideia onde é que estava, porque Algarvio, ia para Lisboa, sei lá onde é que eu estou, o que é que isso interessa, né? Ia combater, ponto. Hoje em dia, por ali, vivi ali perto, curiosamente, eu vivi em Benfica, e olhar para aquilo e dizer, incrível, onde eu andava, que era este café onde a gente comia, depois de pesar já podia comer bolos e chocolates. Era duro, era duro. O dia do meu casamento, sem dúvida, porque foi o dia que eu consegui juntar as pessoas mais importantes da minha vida, ok? yeah. E foi um marco de a evolução
da minha identidade, naquele dia atingi um grande marco de melhoria pessoal. Porque só eu sei de onde vim e as dificuldades que tive em termos de relacionamento, não é? E de relacionamentos, mas principalmente comigo próprio. E ali foi o perceber que valeu a pena. Foi muito difícil, eu tive que escavar bem dentro da minha identidade, mudá-la, mudar os hábitos de pensamento, mudar crenças e mudar a minha identidade. Continuo a mudá-lo todos os dias, para melhor, espero eu. E aquele foi um marco de perceber, valeu a pena. Valeu a pena escavar bem dentro, foi muito duro, para atingir um dia tão bonito, não é? Um dia tão bonito. Que fixe. Brutal. Parabéns. Se pudesses convidar qualquer pessoa da história da humanidade para jantar, quem é que seria? Eu tenho que dar dois. Tenho que dar dois, porque é impossível para mim não dar dois. É um jantar a três, vá. Exato. Até diria três, mas vou dar dois, depois vou dar o terceiro, que é menos importante, mas É. o primeiro seria o Nadal, sem dúvida nenhuma. Iria fazer perguntas até não dá mais sobre milhares de coisas dele como pessoa e do caráter dele. E o segundo provavelmente seria o Viktor Frankl. Hum, Provavelmente seria o Viktor Frankl. Adoraria que ele me explicasse como é que ele conseguiu chegar àquilo. Como é que ele conseguiu entender uma coisa tão genial que, se todos os seres humanos levassem a sério, mudavam a sua vida no espaço de semanas, meses. Ponto final, parágrafo. Eu acho isso de uma genialidade tão grande que eu iria perguntar, como é que você conseguiu entender que entre o estímulo e a resposta ao livre-arbítrio, e que isso verdadeiramente, quando as pessoas se focam naquilo que controlam, muda completamente o curso de qualquer vida. Não interessa qual vida, qualquer vida. E eu acho que ele foi um gênio. Um gênio. tá. E qual é que era o terceiro? Ruben Amorim. Ruben Amorim. Porque o Ruben Amorim, na minha opinião, é o melhor trabalhador do futebol da atualidade. Ponto final, parágrafo. Vá. E a liderança dele? Tal e qual. Tal e Tipo, e é um puto, meu. Ou seja, vamos dizer isto assim, que ele tem pouco mais que a nossa idade, meu. Tipo, aliás, ele é casado com uma rapariga que foi minha colega de faculdade, com a Maria João. E, meu, aquele gajo é tipo, é um compêndio de liderança na prática. E quem percebe de futebol, Tito, entende que ele, de futebol, não é o que ele sabe mais. Ele verdadeiramente entende de tudo que está à volta do futebol, de tudo que é. Como é que eu ia dizer isto? O Mourinho tinha uma frase que aprendeu com o grande mentor dele, que era o Mário Sérgio, que é: quem acha que percebe de futebol, de nada percebe de futebol. Que é exatamente isso. É, tu tens que entender de futebol, mas verdadeiramente tu tens que entender é como é que se criam rotinas, hábitos, como é que se faz uma pessoa entender que faz parte de uma equipa, como é que se fala com as pessoas, como é que se comunica com as pessoas. E isso só está ao nível de alguns. E eu acho que ele vai ser o melhor de sempre, na minha opinião. Vai ser o melhor de sempre. Yeah. Português. Yeah. Até porque, pá, isto são especulações, mas a questão é que a pré-época está diferente. Já Tipo, sei. esta pré-época já se sente diferente. Olha, pergunta da praxe para ti. David, o que é felicidade para ti?
É que eu não falei deste tema ao longo da live, que era Para me lixares. Para para me te lixares. perguntar agora, estás a ver? O que é felicidade para ti? Olha, eu tenho uma definição muito clara de felicidade na minha cabeça, por acaso. Levei 3 ou 4 anos para criá-la. E não fui eu que a criei. Quem me dera ser esse gênio. Ter sido tu a elaborar isso, é. Sim, não fui, claramente. Felicidade, para mim, claramente é a jornada de crescimento para me tornar num ser humano mais completo e equilibrado. Uhum. Hum. Se Certo. quiseres que eu elabore, posso elaborar um pouquinho. Quem é que foi o. Se não foste tu, quem é que foi? Retiraste quem? Tal bem. Ah, talvez já. Hum. Interessante. Interessante. Que é que... Muito bom. Reta final, my friend. Reta final, que é para se não ficas a dever muitos minutos à cama. Filme ou filmes que tu aconselhas? Tu recomendas? Ok. Vou tentar recomendar mais ou menos para o que estamos a falar, ou para estas áreas, digamos assim. Difícil, nunca pensei nisso, para ser honesto. Nunca pensei nisso, para ser muito honesto. Difícil, difícil. David, o que é que tu adoras? Não sei, vou ser honesto, não está. Da apanhaste mesmo desprevenido. Não sei, era o primeiro que eu te diria, é aquilo que eu estava-te a falar há pouco, obviamente, mas para quem nos está a ouvir, não. Não acho que seja um filme que vá marcar, nem. Vou começar por ganhar tempo. Vou começar por ganhar tempo, ok? Adoro. Em vez de filme, vou dizer que, por favor, quem está a ouvir, se estiver interessado e se achar que faz sentido, que veja o discurso do Matthew McConaughey na entrega dos Oscars Oscars. e quando ele Para ganhou o mim, Oscar. na minha perspectiva, o melhor discurso de sempre. Já leste a biografia dele? Não. Eu Green vi que tu tinhas, Lights? eu vi que tu tinhas lido. Mano, é imperativo. É? É imperativo. Explico-te só assim, enquanto estás a ganhar tempo, ao teu inconsciente responder. Pá, de uma forma muito lata, pá, green light significa os sinais verdes no semáforo. Então, por isso é que é o nome Green Lights. Então é do género. Ele explica através. Primeiro, ele faz journaling desde a adolescência, estás a ver? E ele escreve o livro. Porquê? Porque numa das mudanças de casa dos pais, ele foi lá e descobriu os journals dele, todos de infância, e começou a ler as merdas que ele escrevia de tipo miúdo. E começou a ver, tipo, fogo. Meu, ele tem cenas, lá está, uma lista de objetivos a fazer na fase adulta, em que ele diz, tipo, ser ator, ganhar um Oscar, papapá, papapá, papapá. Yeah. Yeah, e está lá, tipo, porque e ele tem tipo as datas e o caraças, estás a ver? Ele metia as datas do que escrevia e tal. Ou seja, então estão lá, a biografia é toda com trechos dos journals dele. Pá, então o green lights é aqueles momentos na tua vida em que tu sentes que está tudo alinhado e que as tais coincidências, nós falámos sobre coincidências na semana passada, é quando tu sentes cenas e é para andar. Green light é para andar, é para fazer. Ok, entendi, entendi. Meu, é. Pá, Entendi. e as histórias que ele conta, ele viveu cenas, meu, que é tipo boss. Epá, eu ouvi uma história dele num podcast que eu fiquei. Juro-te que eu olhei para aquilo, eu Yeah. ouvi aí uns 30, talvez uma hora. Eu assim, não, isto é mentira o que ele está a falar. Que é uma vez que ele vai para a África e depois já há um gajo que o convida para lutar e não sei o quê. Assim, como assim, Tá, meu? tá no coisa, tá na biografia dele. Mas é E era uma cena de. Isso era uma cena tribal. Era uma tribal. cena de. Yeah, tinham que andar à porrada e ele ganhou a confiança e o respeito da tribo por andar à porrada lá com outro gajo.
Epá, mas escuta, mas quem é que se lembra de fazer isto, não é? Ou seja, Não, e a cena, sabes o que é a cena mais bonita? Fazendo aqui um spoiler. Sabes qual é que é a cena mais bonita disso? É como é que ele foi para lá. já não me Tipo, lembro. imagina, basicamente ele tem um. A cena dele era com sonhos. Estás a ver? Sim. Então, ele teve um sonho em que estava, tipo, bem real, em que, pá, ele acorda, de género, o que é que foi isto? E o sonho estava a acontecer no rio Amazónias, não sei o quê, tá, 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 tá. Pá, automaticamente ele vai logo a um globo, vai tipo à sala, pega no globo, vê onde é que está, pega na viagem, compra a viagem e vai. Uau. É coisas incríveis. Também Demais. são pessoas com outra mentalidade também, Yeah, claramente. yeah, Acho que o único filme que me veio à cabeça, yeah. que foi um filme que eu verdadeiramente adorei, é O Resgate do Soldado Ryan. Hum, Ok? E há uma parte no filme, que é a parte final, que eu choro sempre. Metade dos filmes bons eu choro. Ponto. yeah. Que é o Ryan que vai falar com o Tom Hanks, que é o capitão dele, né? Uhum. E que basicamente, em 10 segundos, é um grupo de soldados da Segunda Guerra Mundial que soube que uma mãe perde 3 filhos e que existe um quarto filho que ela tem na guerra. E naquela altura, uma mãe ou uma família que perdesse 3 filhos, obrigatoriamente o quarto filho teria de voltar para casa para a família não ser destruída. Ok? Era uma regra da guerra. Ok? Então, criam ali um grupo de soldados que vão ter que resgatar o Ryan. Por isso é que se chama o resgate do soldado Ryan. E o Tom Hanks, que é o capitão, está a morrer e o Ryan e chama o Ryan. Ryan chega aqui, ele está praticamente a morrer e, e diz-lhe, anda cá. E ele assim, faz por merecer. E essa frase é incrível. E depois o filme é transportado, é do Steven Spielberg, né? Um filme fabuloso. O filme é transportado para o presente, o Ryan com 80 anos, a perguntar à mulher: achas que fiz por merecer a minha vida? E acha aquilo fantástico. O segundo filme veio agora, e acho que dois estão, acho que está bom, A Lista de Schindler. Eu acredito que talvez seja o melhor filme de todos os tempos. Talvez. É Steven Spielberg também. E basicamente é a mudança de mentalidade de uma pessoa que quer ganhar dinheiro, empresário, para isto não compensa. O Yeah. que compensa é ajudar estas pessoas. Gosto muito de ganhar dinheiro, mas isto não está a compensar. Mas também gosto muito de contribuir. Yeah. E essa mudança de mentalidade, e está tudo bem em ganhar-se dinheiro hoje em dia, mas que as pessoas ganhem dinheiro, todos ganhemos dinheiro com propósito. Propósito é o foco no outro. É o eu ganho, mas eu ganho dando a minha pele para te ajudar. E isso é o que verdadeiramente faz a diferença na vida e no trabalho das pessoas, inclusive não só na performance, como no baixar do stress que nós sentimos. Porque quando eu toco nesta área do cérebro, que é o propósito, é o pensar no outro, que é a segunda parte da inteligência emocional, né? Que é a empatia, que é a compaixão, que é como comunicar com os outros, o stress automaticamente baixa. É uma coisa genial e interessantíssima. Interessantíssima. Brutal. Série, vês? Séries, vejo algumas. Ok, quais é que recomendo? Ok. Cobra Kai. Sabes o que é? Eu não sei. Então, clássico. Clássico. Epá, Cobra. eu acho que não é uma tipo assim, uma Não é? grande série, mas conseguiram ir buscar aquela magia dos anos 80, lá está. Conseguiram. Isso eu acho que conseguiram. Muito bom. Esta vai bater àquelas que tu gostas, que esta tem história, que é o Virgin River. Sabes o que é? Ok, nunca vi. Nunca vi. O Virgin River é uma série. Por favor, quem está a ouvir, por favor, se achar que é interessante, que veja, por favor. É uma série
não sei se todos já reparámos que hoje as séries, 99%, são feitas para nos criar, como é que é dizer isto? Para nos criar emoções super intensas de preocupação, de terror, de vingança, esse tipo de emoções desconfortáveis, não é? Para que nós continuemos a ver, não é? Claro. O Virgin River não se pauta por isso, pauta-se por... É uma série passada na Califórnia, na realidade é no Canadá que ela é filmada, mas é na Califórnia, e é uma comunidade de pessoas que se ajudam uns aos outros e não têm essa intensidade de qual é o próximo episódio, como é que vai acontecer e estes gajos vão dar a porrada e vingança, eu quero é vingança. Não, é uma série sobre como é que nós nos podemos dar todos bem e chegar ao mesmo objetivo como comunidade. E nós estamos muito a precisar disso todos. Muito. E é uma série que eu acho que é, para mim, é mesmo muito boa. Muito boa. Brutal. Vou ver. Livro ou livros? Epá, essa é fácil. Essa é fácil. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é um livro que muda uma vida. É um livro que, se me permites, em 30 segundos, quero explicar o livro porque é verdadeiramente como eu entendo a vida. Ponto. É. Duvido que alguém, algum livro, me possa mudar esta perspectiva. Os 7 hábitos, basicamente, explicam que a maior parte das pessoas tem problemas na vida e não consegue resolvê-los porque, primeiro que tudo, é dependente emocionalmente ou dependente intelectualmente dos outros. Ou seja, não tem opinião, não tem medo da opinião dos outros, tem medo de colocar riscos na vida, portanto é dependente. Vou dar o exemplo de uma relação tóxica em que uma pessoa não consegue sair porque é dependente da felicidade que o outro lhe dá. Confere. Está dependente. E ele dá 3 hábitos para isso. Proatividade, ok? Portanto, entre o estímulo e a resposta está o meu livre-arbítrio, entrar em ação, vezes e vezes 50. Hábito número 2, começar o dia com o objetivo em mente. Começar o dia com os meus valores, as minhas crenças e os meus objetivos baseados nos meus valores bem assentes na minha cabeça. Hábito 3, o que é sinal, o que é ruído. Só fazer o que dá e mexe o ponteiro. Ok? E quando tu, vezes e vezes 50, fazes estas 3 coisas, a tua vida muda completamente porque tu tornas-te independente. Só que há um senão. Nós vivemos num mundo interdependente. Não chega. Então, se eu quero verdadeiramente andar em alta performance, ser eficaz e ser feliz, eu tenho que, hábito número 4, que eu não me estou a lembrar agora, não vale a pena, não tem problema que eu já me vou lembrar. Hábito número 5, empatia. Empatia com os outros. Fazer perguntas, entender os outros. Hábito número 6, sinergia entre um casal, tentar encontrar a terceira opção. O que é que tu queres fazer? Isto. O que é que eu quero fazer? Aquele outro. O que é que podemos fazer os dois que vá ao encontro dos dois? Numa empresa é igual. Numa amizade é igual. Mãe e pai é igual. Mãe e filho é igual. É sempre igual. E hábito número 7, que sustenta todos os outros, ir, comer, fazer exercício físico, estudar. Genial. O 4 é o win-win. Win-win. Então é uma mentalidade de eu ganho, mas ganhar. Porque se tu não ganhas, não faz sentido esta relação. Ela vai quebrar, ela vai partir. David, win-win no casamento, sem dúvida. Sempre. Eu gosto muito já viste a terceira alternativa dele também? Já. Mas o quê? O livro. Terceira Não. alternativa. Vai bater muito só nesse hábito. Pois.
Exato. que é tipo, há sempre a terceira alternativa, ou seja, que é o win-win. Tipo, lose, win, win, lose, win, win. Yeah. Pá, então é. E se me permites, porque nós fizemos isto na sexta-feira, eu vou acrescentar o oitavo hábito, que é brilhante, dos meus livros favoritos de sempre também, que é faz ouvir a tua voz e permite que a voz dos outros seja ouvida também. Que é quando nós vivemos os nossos valores, quando nós vivemos o nosso centro e então percebemos, tipo, ok, é isto que eu venho fazer. E ajudar os outros a terem voz também. Isto é tipo, pá, o Stephen Covey era um senhor. Pá, o filho dele segue os passos, mas na minha perspectiva não é tão, pá, mas está É, tudo bem. é normal. É Mas normal. está tudo bem, tipo, é uma pressão do caraças também. Está lá, está lá. E se me perguntassem o trabalho que eu desenvolvo, eu só precisava de entregar aqui, está aqui este livro. Se isto lhe interessar, leia isto, uma semana. Yeah. Se lhe interessa, Só 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, só porque estavam aqui a perguntar. 7 hábitos das pessoas altamente Bom. eficazes. Segundo livro, Uhum. Are You Ready to Succeed? É um livro do Sri Kumar Rao Uhum. e é a minha Bíblia. O que é que isto quer dizer? Resolveu, Deus me perdoe isto, todas as minhas dúvidas em relação à vida. Quase. Não quero estar a exagerar. E é um coach norte-americano, de origem indiana, que basicamente te entrega o passo a passo de como tirares o teu coração cá para fora e viveres com o teu coração. Viveres verdadeiramente com a tua melhor versão. É genial. Ele tem 2 conceitos fundamentais. O conceito número 1 é a vozinha da cabeça, como lidar com ela. Ok. E o conceito número 2 é os hábitos, que ele chama de modelos mentais, que são hábitos de pensamento ou hábitos de comportamento. E como é que tu fazes para lidar também com as crenças, né? As crenças. Yeah. Tudo o resto é, meu caro, tira-me esse coração maravilhoso que tu tens cá para fora e mostra ao mundo, porque o resto vai acontecer. Ponto final. Então esse é um outro, acho um livro genial. Não quero dar mais nenhum porque não quero estragar. Pode ser Ok. uma, não há nada que bata esses 2 livros para mim. Para mim. Sim, sim, sim. Esse é o objetivo. Nada Outros bate. podcasts? Ouço podcast, sim. Quais é que tu recomendas? Ok, recomendo tudo do tal Ben Shahar. Ele não tem um podcast, mas tem um canal de YouTube. Ouçam tudo dele. Acho a pessoa que fala sobre felicidade mais esclarecida do mundo, na minha opinião. Dentro da minha área, que é mais de produtividade, alta performance, Stephen Covey, né? Joel J, muito bom. Um pouco agressivo, um pouco mais ligado para negócios, mas é fortíssimo no que se trata de atingir objetivos, escrever, o que é que tem que fazer no dia a dia, é muito bom nisso. Podcasts, há um muito bom, mas é forte, é maçante, que é o do Andrew Huberman, que é conhecidíssimo. E atualmente só vejo esses 3. O Huberman já nem vejo, foi dos primeiros que eu comecei a ver. Só vejo o LJ. E eu não vejo muitos podcasts. Eu leio muitos livros. Ok. Boa. Uns podcasts, mas eu verdadeiramente vou buscar informação, livros, sem dúvida nenhuma. Ok. Qual é que é aquela música que quando tu ouves, epá, independentemente do estado em que tu estiveres, faz-te um up? Não dá dos Dama. Ok. Não. É a música do meu casamento. E o Miguel Cristovinho trabalhou comigo na noite a vender Summersby. E essa história é interessante e engraçada. Mas colocando o Miguel à parte, independentemente de como esteja, quando ela dá, é uma nostalgia fenomenal para mim e muito importante. Que fixe, que bom. Quem é que tu amas e como é que tu o demonstras?
Terei de ir sempre para a minha mulher. Um beijinho muito grande para o meu pai e para a minha mãe, que eu amo muito, e para a minha irmã, mas sempre para a minha mulher, porque é a pessoa mais importante da minha vida. Como? Ouvindo muito, passando muito tempo e de qualidade e com os ouvidos bem abertos com ela, ajudando em tudo o que eu possa ajudar para que a vida dela seja mais fácil, melhor e seja mais feliz, o mais feliz que eu posso fazê-la daquilo que eu controlo. É isso, é passando tempo com ela, com os ouvidos bem abertos, estando caladinho também muitas vezes e fazendo com que ela sinta que eu a ouço e que eu compreendo, e muitas vezes não consigo. Tento com todas as minhas forças. Mas penso que é isso que eu faço. Última pergunta para ti. Que mensagem queres deixar, David? A mensagem que eu quero deixar. É deixar duas coisas. Percebam, por favor, e é científico, que o que vocês veem na vossa vida não é a realidade. É uma realidade, que é a vossa e que está dentro da vossa cabeça. Ou seja, os hábitos de pensamento que vocês têm cria toda a realidade que vocês veem. E vocês têm a capacidade de mudar. Algumas coisas são muito difíceis de mudar, ok? E não se batam por isso, mas têm a capacidade de mudar muita coisa na vossa vida. David, dá-me um exemplo. Se vocês são pessoas que têm muita dificuldade em mexer com dinheiro, em gastar dinheiro, dá para mudar. Se vocês têm muita dificuldade em melhorar a vossa relação com o vosso marido, a vossa mulher, e não veem caminho para isso, dá para mudar. Contratem alguém que vos faça ver que o que vocês veem no vosso marido de péssimo ou da vossa mulher de péssimo não é a realidade. É o que vocês têm dentro da vossa cabeça. Mas ele realmente diz certas coisas. Ele diz, mas capta a ti fazer alguma coisa em relação a isso e tentar ver a situação de outra forma. Como? Ouvindo a pessoa e tentando compreendê-la. E o que tu vês não é a realidade, volto a repetir, é uma realidade. Ok? A segunda é aquilo que eu considero que é o mais importante da vida toda. Não há nada que bata isso, nem nunca vai bater, que é o hábito número 1 do Stephen Covey. Nunca coloquem a vossa responsabilidade na mão de outras pessoas. Não culpem ninguém, não vos culpem a vocês próprios, autorresponsabilizem-se por muitas das coisas, não quer dizer tudo, mas muitas das coisas que vos acontecem na vida. Entre o que acontece e o que vocês vão fazer, existe uma paragem. Parem, raciocinem e façam o que verdadeiramente querem fazer, coloquem o vosso ego para o lado, 1%, e façam. David, exemplos. Se a vossa relação, se a vossa produtividade está baixa, percebam que não é culpa de ninguém. É a vossa responsabilidade colocar em prática alguns dos hábitos. Não consigo, David. Consegues. Se perceberes que entre o estímulo, que é as tarefas, milhares de tarefas, o teu marido, o teu trabalho e o que tu vais fazer, ok? Existe uma paragem que tem a ver com o que tu controlas. Se a tua relação está péssima, tu controlas uma certa parte dessa relação, que é a tua autorresponsabilidade em relação a isso. Se o teu trabalho está péssimo, és tu que podes autorresponsabilizar-te por ires atrás ou do novo trabalho ou de uma nova relação com o meu chefe. Eu odeio o meu chefe. Não odeias. Tu odeias a ideia que tu tens dele e que está dentro da tua cabeça com os hábitos que trouxeste dos teus pais. Não é a realidade. É uma realidade. E são estas duas coisas que, para mim, mais fazem a diferença no ser humano. Sem dúvida nenhuma. Pau, David, bendito Instagram. Bendito algoritmo por me ter metido o teu perfil lá à frente. E gratidão de coração por. Não sei se reparaste, temos aqui estamos quase a bater 2 horas. Eu nem sei como, para ser honesto. Man, yeah. Então é muito por aí. Obrigado por este tempo. Obrigado pelo teu contributo, pela tua partilha e pelo aquilo que tu deste, mesmo, de coração. De coração. Obrigado. Tito, a mesma coisa da minha parte.
Acho que a vida é isto, tá? Já tive a oportunidade de dizer, vou repetir. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por. Eu sei o quão difícil é o que tu fazes todos os dias, porque é preciso muita organização, muito estudo, muito abdicar do geladinho mental, né? Uhum. Abdicar do Instagramzinho, da televisãozinha, de muitas coisas para pôr em prática aquilo que tu verdadeiramente gostas, que eu vejo isso no teu olhar, na tua energia, na tua forma de estar. Eu sei o quão difícil isso é e parabéns pela iniciativa e pela coragem de ir em frente, dando um exemplo muito simples. Não é qualquer pessoa que vem para aqui com uma pessoa a ouvir, ok? Por vezes nós temos Uhum. uma pessoa a ouvir. Felizmente tu já não tens isso, já passaste essa fase, mas o Tito é um exemplo de alguém que põe a vida na linha para viver de acordo com os seus valores. Tens aqui 10 pessoas, fruto do teu trabalho, já são bastantes, já são metade de uma sala, não é? Uhum. Mas isto requer muita coragem. E, portanto, É, parabéns por isso. E, do fundo do coração, obrigado. Espero que verdadeiramente possa ser o início de uma bela amizade. deve E, ser. da minha parte, farei por isso. Um abraço e um beijo a quem está aí desse lado e espero que tenham gostado e obrigado. Obrigado. Sempre, meu frente, sempre. Olha, bom descanso. Tchau, Grande tchau. abraço.